De volta ao programa Conexão Potiguar. Neste bloco nós vamos conversar sobre pesquisa eleitoral, sobre marketing. Está conosco aqui o marketólogo, economista, diretor da Focus Marketing, George Lau, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, George? Tudo bom, Pinto Júnior? É um prazer renovado sempre estar aqui com você no programa e parabenizando pela casa nova, né? É uma troca de casa que eu espero que se fixe aqui e continue. Ok, obrigado pelas suas palavras. Jorge, qual a função do marketing, por exemplo, na gestão pública? Me parece que alguns políticos, eles apostam apenas no marketing e outros políticos, me parece que ignoram o marketing, não levam o marketing, não acham importante o marketing. Qual você, como profissional dessa área, queria que você dissesse o seu olhar. Júnior, na realidade, o marketing, ele se agrega a uma administração pública, né? Então, ele deve ser um instrumento de monitoramento e de saída de ação. Então, não se pressupõe hoje uma administração pública que trabalhe sem informações, sem conhecimento daquele mercado específico, da população, dos anseios que são derivados de uma organização pública, de uma organização social. Hoje em dia não se pressupõe mais esse tipo de falta de ação. Me parece que alguns políticos ainda abrem mão desse instrumento ou estão escondendo que usa esse instrumento e não divulga. Na verdade, criou-se meio que uma certa celeuma com relação à utilização de marketing, por achar que o marketing ele faz uma maquiagem. Na realidade, isso não ocorre. Não existe mensagem vazia. Se você fizer uma propaganda hoje que passe em TV desfocada daquela realidade que a população está sofrendo ou, enfim, sendo vítima, é fato que essa propaganda, que essa publicidade vai gerar apenas gasto, custo, né? Então, ou seja, não existe essa forma de se esconder. Algumas pessoas, no entanto, acham dessa forma, enfim, cada qual acha o que deve achar, mas eu reitero, as organizações elas não devem prescindir disso e os políticos também. E a pesquisa já foi absorvida como uma necessidade para se trabalhar de forma mais assertiva no que diz respeito a disputas políticas. Exatamente. E outro detalhe, ela como um instrumento de norte, ou seja, ela norteia as ações, ela proporciona o conhecimento de uma determinada realidade, a pesquisa Quant e a Quali, especificamente, e ajuda no posicionamento do político, ajuda numa determinada posicionamento em um assunto específico, né? Ou seja, ela é efetivamente aquele instrumento que pode e deve ser usado constantemente. Você faz consultoria e trabalho de marketing e pesquisa para os municípios do Rio Grande do Norte e também para municípios da Paraíba. Eu lhe pergunto, no Rio Grande do Norte, os prefeitos das cidades mais distantes da capital, das cidades menores, eles já têm uma compreensão da necessidade de se fazer pesquisa, de se fazer marketing, da utilização desses instrumentos? Já tem. Isso é muito importante que se diga, porque hoje eles não podem prescindir. Inclusive, eu já trabalhei com alguns políticos que eles tinham um caderno, um município pequeno, eles tinham um caderno que anotava o nome das pessoas e um dia, numa conversa, me contratou para uma pesquisa que, inclusive, ele disse, não, mas faça aí, mas eu conheço todo mundo, já sei até quanto é que vai dar. E a pesquisa deu um resultado contrário ao caderninho dele. E eu disse, olha, o resultado é esse aqui. Isso faltando 5 dias para a eleição. E deu a pesquisa. Ou seja, o caderninho, eu acho que provavelmente, caso ele queira se candidatar de novo, ele vai aposentar exatamente o caderno. Os municípios vivem um momento de dificuldade em função da crise mundial. Alguns dos municípios que só tinham como fonte de financiamento o FPM, eles tiveram dificuldades. Você acha que em 2012 podem, em função disto e do esclarecimento cada vez maior da população, do eleitor, haver uma grande renovação no que diz respeito aos mandatos? Olha, eu acredito o seguinte, Pinto Júnior, nós estamos cada vez mais, a informação
ela é de conhecimento da população. As mídias sociais estão ajudando muito nisso. Hoje, o acúmulo de informações, o conhecimento das notícias que nós temos é uma coisa feita de uma forma muito rápida. Essas organizações, essas prefeituras, esses candidatos, eles têm que trabalhar muito com informação. Ao não trabalhar com informação, eles abrem um certo vácuo, e na política não existe vácuo, para que outras pessoas que trabalhem dessa forma possam auferir, tentar conseguir um mandato. Eu acredito muito nisso, e alguns setores da política são os setores que não estão avançando de uma forma muito rápida, de acordo com essas mídias, com essas inovações, e em virtude disso eu acredito que muita coisa vai ter que ser deixada para trás. Você diria que muitos homens públicos, mulheres públicas, terão que mudar ou alterar o seu perfil no sentido de, para este público, esses eleitores, estes cidadãos mais exigentes, mais esclarecidos? Eu acho que alterar o perfil não, até porque é uma coisa muito difícil de você modificar, alterar a imagem de uma pessoa, é uma coisa muito difícil. Mas eu acredito que na adaptação, então eles vão ter que obrigatoriamente se adaptar a isso, sob pena de não lograrem êxito. Essa questão política é muito criticada muitas vezes, mas são poucas as atividades em que você tem os testes constantes, né? De 4 em 4 anos, tem que passar pelos testes das urnas. Muitas vezes essa crítica que recai só sobre o agente político, só aquele que tem mandato, mas na verdade a população é quem elege essas pessoas, né? Com esses esclarecimentos das pessoas, do cidadão, dos eleitores, que são evidentemente eleitores, já que no Brasil o voto é obrigatório, isso deverá forçar alguma mudança. Exatamente. A população quer saber o resultado do seu voto. Deputado, vereador, quais foram os projetos de lei? O que é que ele fez em 4 anos? Onde é que eu posso ver isso? Quais foram os resultados práticos do mandato dele? O que é que ele agregou de positivo à sociedade? Seja um município, seja um estado, até o país, né? Então, essa agregação de conhecimento, ela é determinante hoje, cada vez mais, para o eleitor, para o cidadão que quer se manter informado. É uma questão, é uma evolução, diria eu, inexorável. Ou seja, deve existir essa adaptação. A pena é que você fique fora desse trem que está indo embora. Porque ainda eu acho que muita gente, pelo menos a nível de pesquisa, o jornal Potiguar Notícias foi às ruas, na cidade de Parnamirim, perguntou em qual deputado estadual que você votou. Mais da metade das pessoas que responderam à reportagem, estas pessoas já tinham esquecido. Como é que as pesquisas identificam essa questão? Você, como pesquisador, o que é que você lê? Isso vem de uma certa falha até do nosso sistema político eleitoral, certo? As pessoas, às vezes, têm um certo distanciamento do candidato. Então, eles votam por uma determinada informação naquele cenário específico. Esse distanciamento também, em boa parte, é culpa do próprio político, que não mantém aquele cliente, eu digo aquele eleitor, aquele cidadão, informado do que ele faz.